pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Karina, sou profissional de organização e produtividade e hoje eu tô aqui para essa maratona, né? Como eu combinei com vocês, para fazer uma maratona de organização nessa quarentena. E por que que eu resolvi fazer essa maratona? Porque eu, e imagino que você também, esteja em casa angustiada, com medo de toda essa situação. Não, vou falar por mim. Eu não tô com medo da doença, porque eu sei muito bem como me cuidar, como me prevenir para não adquirir essa doença. Mas o problema é o medo e o pânico, né, que está sendo instaurado pelas redes sociais, pela televisão. Então, isso me causa uma angústia, né, de ver todas essas notícias ruins acontecendo. Eu não estou falando que a gente precisa fechar os olhos e não saber o que está acontecendo no resto do mundo, o que está acontecendo na nossa cidade, o que está acontecendo fora da nossa casa. Não é isso. Mas eu tô, assim, querendo ter uma visão melhor dessa situação. O que que a gente pode levar de aprendizado de tudo isso? E eu tenho certeza que tem muita coisa boa. E da mesma maneira que várias pessoas tá tendo essas ideias, né, de mostrar coisas boas aqui na internet, eu também queria contribuir com o meu trabalho, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu gosto de fazer. E também dividir um pouquinho com vocês aquilo que está acontecendo aqui na minha casa. Bom, eu falei um pouquinho do meu medo, né? E eu falei que eu também não tenho medo de adquirir a doença, porque eu sei como me prevenir com relação a ela. Mas o meu maior medo foi o pânico que me deu de repente na semana passada, né? Tudo começou na semana passada, quando teve a possibilidade de todas as lojas ficarem fechadas. Não é pela loja, né? Eu fiquei preocupada com relação à alimentação, porque vocês sabem, quem me acompanha já há algum tempo aqui, sabe que eu sempre falo de não fazer estoque, né, da gente ter um consumo consciente, porque é muito fácil ir até o supermercado. E aí, de repente, você se vê nessa situação, eu realmente fiquei muito preocupada. Falei, e agora? Né? E agora? Não que eu não saiba o que eu vou comprar, eu sei o que eu vou comprar. Mas eu comecei a ver muitos noticiários que estavam faltando arroz, faltando feijão, faltando um monte de coisas nos supermercados. E isso sim me bateu desespero, porque são os itens básicos de você ter dentro de uma casa. Lógico que desde que você utilize. Então, por exemplo, aqui na minha casa, eu só uso produtos in natura. Então eu uso muito legume, muita verdura, eu mesmo produzo o meu molho de tomate, não compro nada enlatado, é uma opção minha. E isso começou a me deixar desconfortável, porque eu falei assim, se tiver fechado, como que eu vou adquirir esses produtos? Porque isso daí é uma coisa que eu tenho que ir toda semana no supermercado. Então eu comecei a ficar preocupada. Mas ao mesmo tempo que eu comecei a ficar preocupada, tinha tanta gente ao meu redor com mensagens positivas que eu também comecei a ter mais fé, né? Comecei até rezar mais, né? Aposto que a fé de todo mundo aumentou ainda mais. Quem aí tá rezando, né, aumentando a sua fé, independente da sua religião, né? Então eu comecei a me sentir mais segura. E aí eu queria transmitir essa segurança também para vocês, que em meio a todo esse caos a gente pode tirar boas lições. E é isso que eu tô querendo passar para vocês hoje. Então depois que eu me acalmei, que eu olhei esse fechamento das lojas, né? Que eu entendi que os itens de necessidade iam estar, as lojas de itens de necessidade iam estar abertas, que nem farmácias, supermercados, postos de combustíveis, aquilo me tranquilizou. E eu achei que era dever meu passar essa mensagem para outras pessoas. Mensagem de consumo consciente, continuar com a mensagem de consumo consciente. E por quê? Para não ter essa loucura, né, das pessoas irem ao supermercado e comprarem coisas demais. Claro que hoje eu vou falar para você sim, faça um pequeno estoque, mas um pequeno estoque, não um grande estoque como as pessoas estão fazendo, saindo com caixas e caixas de álcool gel, né? Você não vai consumir tudo isso, não vai dar tempo. Se Deus quiser, não vai dar tempo de consumir tudo isso.
E aí depois que passar toda essa pandemia, esse álcool, né, que ficou nas caixas, ele vai virar lixo, um dia ele vai vencer, né? E aí você vai estar com um produto acumulado sem necessidade, sendo que você poderia ter dividido isso, né? Se você tivesse tido um consumo consciente, você poderia ter dividido com outras pessoas que também precisam desse mesmo produto e não haveria falta, né? Lembrando sempre que todos nós devemos nos cuidar. Não adianta eu me cuidar e você não, e depois você passar para mim. Então não resolveu nada. Então é por isso que é importante a gente sempre pensar no nosso semelhante, pensar no próximo e ter esse consumo consciente, tá? Então, assim, nossa, foi uma grande explanação a respeito do que eu penso sobre toda essa pandemia que está acontecendo. Mas eu não vim aqui ficar falando de vírus, eu vim aqui falar de coisa boa. E coisa boa é a gente manter a casa organizada, porque se a casa está organizada, os nossos pensamentos também estão. Então hoje eu quero falar um pouquinho, eu quero falar de duas coisas hoje, a respeito da limpeza, da higienização na entrada da sua casa, e também eu quero falar sobre a despensa, que eu acho que como é um momento que tá todo mundo saindo, fazendo compras, estocando coisas, é importante também começar pela cozinha. Então vamos começar despensa e essa porta de entrada, tá? Eu quero só levar mensagens positivas, porque quanto mais mensagens negativas, a gente vai continuar alimentando essa coisa ruim. Então vamos passar mensagens boas, né? E é isso aí, gente. Então vamos começar. Bom, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que a gente precisa não só cuidar de nós mesmos, da nossa saúde corporal, mas a gente também precisa cuidar da saúde da nossa casa. Não adianta nada a gente chegar limpo, aliás, não tem como a gente chegar limpo da rua, né? Você com certeza encostou em algum lugar, né? E mesmo sem perceber, por mais que você lava as suas mãos, às vezes fica alguma outra parte do seu corpo que você tocou em algum lugar e pode estar contaminado. Claro que eu não quero ser uma pessoa neurótica, né? Mas eu acho que nesse momento é importante a gente ser bem criterioso, minucioso nesses cuidados. Então, assim, é um pouco de exagero, talvez, mas no meio dessa pandemia, será que realmente é exagero? Eu acho que todo cuidado é pouco. Então vamos cuidar, né? Então o primeiro cuidado é ao chegar em casa. Eleja sempre uma porta de entrada para quando você vier da rua. Por exemplo, aqui na minha casa, nós combinamos que meu marido vai ser a única pessoa que vai sair de casa. Por quê? Porque ele tem que trabalhar de qualquer jeito. Então ele vai ter que sair de casa. Então, já que ele tá para a rua, tudo que precisa ser feito é ele que vai fazer. Então, ele que foi ao supermercado ontem, ele foi trabalhar hoje. Então, eu e os meus filhos ficamos em casa, nos resguardando, e ele que vai sair para fazer o que tiver que fazer para a rua. Quando ele voltar, já ficou decidido. Ele vai entrar pela porta lateral, tirar a roupa e já deixar a roupa no cesto, para ser pronta para ser lavada, lá na área de serviço. Aí ele vai deixar o sapato, a gente já combinou que ele vai deixar sapato para ser higienizado, para não ter contato com a parte de dentro da casa, tá? Por que isso é importante? Gente, sinceramente, tem tanta notícia por aí que a gente não sabe mais o que é verdade e o que não é verdade, tá? Eu não tenho certeza se realmente o vírus pode grudar na sola do pé, se ele fica no asfalto, se ele fica na chave do carro, se ele não fica. Por tudo isso e mais um pouco, vamos nos prevenir. Não custa, né? Eu vou assim deixar que isso entre na minha casa e contamine só porque eu acho que não tem nada comprovado, não teve eu não consegui achar nenhum artigo científico que prova que o vírus, que eu tuço e o vírus fica grudado no chão e depois eu passo o piso em cima e o vírus vai pro meu sapato. Não tem nada falando sobre isso, né?
não que eu tenha descoberto. Se alguém souber dados científicos falando sobre isso, por favor, compartilhe comigo. Agora, se for assim, eu ouvi fulano falando que isso, aquilo outro, não precisa compartilhar, tá? Eu só acredito em fatos científicos. Eu sou desse jeito, eu sou meio que São Tomé, eu preciso ver para crer, tá? Mas pelo sim, pelo não, eu prefiro acreditar que uma boa limpeza é sempre importante. Mesmo porque, independente se for vírus ou não, as bactérias, essas sim eu tenho certeza que vêm grudadas no nosso pé, porque o chão tem muita sujeira, enfim. Bactérias vêm sim. E aí, se eu já tô limpando as bactérias, que já era uma coisa que eu já costumava fazer, nunca guardei sapatos sujos, então já é uma maneira também de estar controlando melhor a limpeza da minha casa. Então, o primeiro passo, como eu falei, é você eleger uma porta de entrada. Deixa a roupa lá, não precisa tirar toda a roupa não, só aquela roupa por cima, a calça, a camisa, o sapato, né? Entra de meia para casa e já vai pro banheiro tomar um banho, né? Já que é só uma pessoa da família que tá fazendo isso, né? Que tá saindo de casa. Se for todas, claro, se todo mundo saiu de casa, claro que eu sugiro que todo mundo deva deixar a sua roupa nessa porta de entrada, nesse local que a gente vai chamar de área contaminada, tá? Que no meu caso eu escolhi área de serviço. E depois entrar e tomar um banho para, né, com sabão a gente consegue eliminar também quase que 99% das bactérias. Então essa daí é uma sugestão. Outra coisa assim importante, todos os itens que você trouxe da rua também, né, deixar nessa zona para você poder tá higienizando antes de entrar com elas para casa. Então, por exemplo, assim, uma solução que é ótima para acabar com as bactérias é a água sanitária. Só que ela tem duas coisinhas ali, né? Ela é altamente. Ela pode manchar, né? Altamente não é que. Ela é tóxica, né? Então você tem que tomar muito cuidado e ela mancha a roupa adoidado. Então você tem que ter muito cuidado, tomar muito cuidado. Então a minha sugestão, deixa um balde com a proporção de a cada litro de água, então você vai colocar 1 litro de água e 2 colheres de sopa de água sanitária. A solução é bem diluída, né? Justamente para você não correr o risco de estar manchando roupa, estragando sapato. Então você deixa esse paninho úmido na entrada, né? Nessa área que você vai eleger como área suja da sua casa e tá limpando o pé. Você já não deixa um pano na porta da sua casa para você limpar o pé antes de entrar? Então, agora você deixa essa solução de água com água sanitária para você poder higienizar o pé antes de entrar. Então, essa água você vai conseguir limpar a sola do sapato, colocar ali no sol, né? Se você tiver sol, um lugar que pega sol aí na sua casa, deixa no sol aí, tomando solzinho, que o sol também é um ótimo bactericida natural. Então você deixa ele ali secando e aí você entra para dentro de casa. Quais os outros objetos que também devem ser limpos? A chave do carro deve ser limpa. Você pode limpar com essa solução, né? Você espreme bastante o pano para ele não ficar assim tão úmido, né? Não estragar. E tem o álcool 70%, né? Só que assim, o álcool 70%, o álcool, por que é 70%, 50%? 50% é a quantidade de álcool diluído com água, né? Então, o 70% ele tem 70% de álcool e 30% de água, né? O 50% é meio a meio. O álcool gel é o álcool que mais tem água. Então, ele consegue segurar por mais tempo o álcool, não fazendo com que ele seja
evaporado, né? Porque o álcool é volátil, né? Ele evapora com muita facilidade. Então, para ele ficar por mais tempo, né, por ele demorar para se evaporar, ele precisa ter essa certa quantidade de água, né, para ele durar mais tempo. Por isso que o álcool usado em casa, ele não serve para eliminar a bactéria, porque a concentração dele, se eu não me engano, acho que ele é 46%, ele não chega nem a ser 50%. E por isso que ele é usado dentro de casa. E quanto maior quantidade de álcool, mais inflamável ele é. Então você tem que tomar muito cuidado. Eu não sei se já foi ao ar, mas por esses dias eu já tinha gravado um vídeo falando sobre o álcool, mas por esses dias ainda ele vai pro ar. Então vocês vão ver o que eu tô falando do álcool. Eu normalmente uso só o álcool como conservante de desinfetante. Eu não uso ele na limpeza. Porém, nessa situação, eu acabo abrindo mão, né, dos meus tradicionais e acabo utilizando o álcool também, né, principalmente para higienizar celular, né, que a gente tá toda hora em contato com a nossa orelha, a gente tá aí teclando toda hora. E às vezes o hábito é tão forte, né, de estar usando o celular e depois a gente acaba coçando um olho. Eu tenho rinite, eu tenho muita coceira nos olhos, então acaba levando a mão nos olhos, no nariz. E, bom, enfim, se vocês já sabem, né? E, bom, então falei do álcool, falei da importância da gente estar higienizando os sapatos, tudo que chega da rua. Bom, provavelmente agora eu entro também dentro da cozinha, né, nessa parte de despensa. Provavelmente você deve estar indo ao supermercado e fazendo o seu estoque. Então, quando você chegar, não adianta nada, gente, não adianta nada você ir até o supermercado com luva e máscara, chegar em casa e não higienizar os seus produtos. E por que que isso não adianta? Porque uma pessoa pode ter ido, não ter usado máscara, ter tossido nos produtos ou ali próximo e o vírus tá ali naquela embalagem, tá? Então, de que adianta você ter ido de luva e máscara? Não adianta de nada se você não esterilizar, não higienizar os seus produtos assim que você chegar em casa. Então, é muito importante que quando você chegar aí na sua casa, você esterilize não, né? Porque vai ser impossível fazer isso com todos os alimentos, mas que você higienize os produtos antes de guardar na despensa. Então esse é um momento muito bacana para você começar com a organização da sua despensa. Bom, então como que a gente vai começar a organização da despensa? Se você ainda não foi ao supermercado, eu peço que a primeira coisa que você tenha para você fazer nesse momento é você organizar a sua despensa. Então tira tudo de dentro do seu armário, da sua despensa, limpa tudo, verifica as datas de validade, né? Vê os produtos que estão lá que estragaram, porque às vezes acontece. E analise se aquilo lá você vai ter que comprar de novo, porque às vezes aquele produto estragou porque você não consumiu e vai ser difícil você consumir ele de novo, né? Então a gente tem que ter coerência, né? Por exemplo, se eu tenho leite de coco estragando na minha despensa, por que eu vou comprar outro leite de coco? Se eu não usei até hoje e ele estragou, por que nessa quarentena eu vou usar? Então vamos ser coerentes com aquilo que a gente vai comprar. Então faça mentalmente ou até mesmo, né, anote num papel aquilo que você costuma, o que você pretende fazer de comida. Por exemplo, eu vou contar o que eu fiz aqui na minha casa. Eu imaginei o seguinte: bom, os meus filhos vão estar em casa, eu vou querer fazer um bolo, uma coisa mais saudável para eles. Aí eu pensei também em fazer o pão de queijo, fazer uma chipa. Para quem não sabe, chipa é um pãozinho de queijo paraguaio, uma delícia. Então eu pensei em fazer bolachinha caseira
várias coisas. E por que que eu pensei em fazer essas coisas em casa? Para poder entreter eles também. Ontem, por exemplo, eu ia fazer um bolo e o meu filho mais velho entrou na cozinha e falou: Mãe, eu posso fazer junto com você? Eu falei: Filho, você vai fazer esse bolo sozinho. Ele já tem 13 anos, nunca tinha se interessado em me ajudar a fazer nada. Então eu achei que esse era o momento ideal para ensinar ele a fazer alguma coisa. E realmente ele fez do começo ao fim, inclusive verificar se o bolo estava cozido, né, já estava assado, e tirar ele tirar ele do forno, porque eles precisam começar a ter contato, né, com essas situações da vida, né? E até quando eu vou achar que o meu filho é criança e que ele não vai aprender agora? Ah, eu vou esperar um pouquinho mais para ensinar ele a organizar o quarto, a fazer uma comida. A gente nunca sabe até quando vai estar aqui. A gente gostaria de ser seres eternos, mas não somos. Então, assim, o meu dever como mãe é instruí-lo. Então, eu preciso ensinar ele e começa desde agora. Então, aqui vou abrir até um parênteses e vai uma dica muito especial para você que tem filho adolescente. Aproveite esse momento que as crianças começam a ficar entediadas, porque por mais que elas gostem de jogos de videogame, chega uma hora porque eles estão jogando tão seguidamente que aquilo lá vai acabar enjoando também. Então comece a entreter eles nas atividades da casa, né? Mostra como que ele pode organizar o quarto dele, o guarda-roupa, os seus pertences, né? Eu já fiz, isso daqui é assunto para outro vídeo, mas eu já fiz há um tempo atrás isso com o meu filho e deu super certo. Ele é adolescente, ele não conseguia manter o quarto dele organizado até o momento que eu entrei junto com ele, fazendo com que ele participasse da organização. E a partir do momento que ele começou a participar da organização, ele começou a manter o quarto dele em ordem. Mas isso daí vai ficar para um outro vídeo, tá? Mas eu queria passar essa dica para vocês. Envolvam as crianças nos afazeres domésticos. Toda criança a partir de 3 anos já tem condições de ajudar em alguma tarefinha de casa. E não é obrigação, é colaboração. E essa colaboração vai ser um aprendizado para eles por toda a vida. Bom, então vamos lá. Voltando lá para nossa despensa, o que eu falei? Vamos limpar a despensa, analisar o que você está jogando fora, para você não repetir o mesmo erro e comprar produtos que vai ficar na sua despensa e você vai jogar fora. Então, o que eu sugeri? Para você fazer uma lista, né, de coisas que você pretende fazer na sua casa de comida. Então, começa a fazer uma análise. Olha, o que eu vou querer? Eu vou querer almoçar e jantar todo dia? Arroz, feijão, carne, por exemplo. Não, eu vou querer substituir uma carne vermelha. Um dia eu vou querer uma carne branca, né, de frango ou de peixe. Aí no outro dia eu vou querer uma linguiça. Ah, eu sou vegana, mas eu vou querer um hambúrguer de soja. Então você vai criando o seu cardápio. Não é para esse cardápio ser seguido à risca. Eu não trago, gente, pressão que tem que ser assim, mesmo porque na minha casa não é assim, né? A minha casa eu faço sim um cardápio mental. Ah, eu vou fazer tal dia, na sexta-feira eu quero fazer uma pizza, na quinta-feira eu quero fazer um macarrão, na quarta-feira tem uma sopa à noite. Mas às vezes isso daí troca, porque às vezes que nem agora não, né? Porque a gente tá em quarentena, tá o tempo todo em casa. Mas quando tava na rotina normal de casa, chegava cansado. Ah, eu não tô afim de fazer essa comida hoje, eu vou fazer uma sopa que é mais rápido, ou eu vou fazer outra coisa porque tá mais fácil, enfim. Mas o importante é você ter essa ideia daquilo que você vai fazer de comida para você não sair comprando nem em exagero, nem em poucas quantidades, né? Porque nos outros vídeos eu falava, vá uma vez só por semana ao supermercado. E hoje eu falo, se você puder ir o menos possível, vá o menos que você puder.
Então, se você puder fazer, se você tem o hábito de consumir produtos enlatados, sem problema nenhum, mas faça uma programação na sua cabeça. Ah, eu vou usar tal enlatado, vou usar tanto de feijão, quanto que eu faço de arroz? Eu vou falar por mim, tá? Hoje em dia eu cozinho 2 xícaras de arroz e ela dá para cerca de 3 dias aqui na minha casa. Então, o que que eu faço? Para não correr o risco também desse arroz ficar 3 dias na geladeira e estragar por conta de, hoje inventamos de fazer um lanche e aí o arroz fica lá. Então, eu porciono. Eu sei que vai dar para 3 dias, então eu porciono em três vasilhas, em 3 potes de vidro e congelo. E à medida do que eu for precisando, eu vou descongelando ele numa panelinha a vapor, né? Que aí ele acaba ficando com o mesmo sabor, como se ele tivesse pena feito. E é uma maneira de economizar, de não ter que desperdiçar comida, porque nesse momento a gente tem que pensar sim no desperdício, usar da melhor forma possível, reaproveitar o máximo que a gente puder dos alimentos que sobrarem, para não haver desperdício, né? Porque assim não vai faltar para ninguém. Então a gente tem que ser bem coerentes nesse momento. E então é isso, gente. Vamos fazer um cardápio. E aí eu tava falando do arroz, né? Então, se eu faço 2 xícaras, então eu vou calcular mais ou menos 2 xícaras para 3 dias, eu vou fazer para 30 dias. Então, você vai fazendo o cálculo, né? Mais ou menos quanto você vai precisar de arroz, né? Quanto que tem 1 quilo? 1 quilo dá quanto, né? Quantas xícaras de arroz? Então, a gente vai fazendo mais ou menos um cálculo médio, tá? Olha, confesso que eu peguei assim, bem desprevenida, não fiz essa conta, mas se vocês quiserem, depois eu posso estar publicando uma notinha falando quantas xícaras de arroz tem 1 quilo, tá bom? Para vocês também poderem fazer uma compra consciente. E é isso. Então a gente vai fazer isso para tudo. Se você vai querer um bolo, uma sobremesa, né? Então você pensar em todo esse cardápio e ver toda a lista do que você vai precisar comprar para ir uma vez só no supermercado e evitar ficar voltando toda hora. A não ser que for para comprar legumes e verduras e frutas, né? Porque aí realmente não vai ter jeito. São coisas perecíveis, coisas que não dá para guardar por muito tempo, mas ainda assim eu tenho algumas dicas para dar para quem comprou bastante fruta, que nem por exemplo a banana, que ela estraga com muita facilidade. Eu vou dar uma dica bacana para vocês. Separe ela do cacho. Eu vou fazer um post, mas eu já vou adiantar. Você separa ela do cacho e embrulha ela no papel alumínio e guarda ela na geladeira, né? Eu não gosto de banana gelada, vou ser sincera, mas ela enrolada no papel alumínio, a casca dela não preteja e ela permanece boa por mais tempo. Porque se a gente deixar ela fora da geladeira, em 3, 4 dias com calor, ela já tá todinha preta, né? Madura e assim, não sei se vocês gostam de comer banana mole. Aqui na minha casa começou a amolecer, ninguém mais come. Aí eu tenho que fazer um bolo de banana ou um doce, alguma coisa, porque não vai. Tem nhoque de banana, gente. É muito bom, viu? Então tem mais uma. Se amolecer a banana que vocês não tiveram tempo de guardar, um nhoque de banana, para quem quiser depois eu passo a receita. Fica um espetáculo. Bom, então depois que você fez a limpeza da sua despensa, que você verificou tudo que tá faltando, você já vai anotando, né, fazendo essa lista de compras, você já verificou, já fez uma lista mental, né, do seu cardápio, daquilo que você vai consumir. Aí sim é hora de devolver as coisas para o lugar da despensa, né, o que ficou voltar para a despensa e você ir ao supermercado. Quando você voltar, lembra que eu falei lá atrás, não adianta nada você ir de máscara e luva se a outra pessoa não foi de máscara e luva e tossiu e, enfim, o que ela fez, se ela espirrou ou se ela conversou, enfim.
pode ser que esteja contaminado. Então você tem que fazer uma higienização. Essa higienização, gente, eu vou confessar para vocês, ela deve ser feita não só nessas épocas de pandemia, mas sempre, justamente por conta disso, por conta que você não sabe por onde passou, se passou rato. Essas embalagens ficam em estoque, a gente nunca sabe o que passa por ali, né, nesses estoques. É claro que eu imagino, e na minha cabeça é um mundo perfeito, que o estoque é limpo, é higienizado, mas fica parado, né? Cai poeira, aquilo lá fica sujo, por mais que os funcionários do supermercado limpem, não é a mesma limpeza que é feita na sua casa. Então, o que, que eu sugiro para você? Sempre aproveita essa época, se você não tem esse hábito, aproveita essa época para você adquirir esse hábito de você fazer a higienização dos produtos quando você vier do supermercado. Então, o que, que eu faço? Eu coloco vinagre de álcool, que é o mais barato, que deixa menos cheiro. Eu coloco num borrifador, eu borrifo esse vinagre num pano e eu passo o pano nas embalagens, tá? Lembrando uma coisa muito importante, ovo, né? Ovo não se lava, porque a partir do momento que a gente lava a casca do ovo, a salmonela ela se aloja dentro da gema, tá? Eu li isso num livro de um especialista em bactérias e essa recomendação veio desse livro, tá? Então, gente, por favor, casca de ovo não se lava, nem a hora que você for usar. Você pode até passar um pano, né, um paninho, para tirar aquele excesso, né, de pó, de sujeira, mas nunca lave um ovo, tá bom? Então você vai começar a guardar. O que for de geladeira, né? Frutas, legumes, sempre tá higienizando antes, daquela forma, lavando, né? Deixando lá numa solução. Eu deixo numa solução de. Eu vou falar o nome da marca, eu uso a solução de Que Boa, né? Por quê? Porque eu já falei assim de água sanitária, mas nem toda água sanitária é a base de cloro, que é o agente responsável para fazer a desinfecção dos legumes, verduras, enfim. Então, às vezes a gente fala água sanitária e aí tem aquela água sanitária perfumada, não é aquela. Então, para não correr esse risco, por isso que eu já estou falando para vocês, usem. O que eu uso e recomendo é a Que Boa, a marca Que Boa, tá? Se você não tiver, você vai usar a solução de hipocloreto ou hipoclorito de sódio. Agora eu vou ter que rever, porque confesso que agora assim de cabeça eu não lembro certinho. Agora, se você tiver uma solução específica também, ou até mais saudável, né? Usar o vinagre de álcool. O vinagre de álcool também você coloca uma solução. Depois eu vou ver certinho a quantidade, mas eu acredito que seja 2 colheres de sopa para cada litro de água também. Você deixa de molho 20 minutos, é isso mesmo, gente. 2 colheres de sopa para 1 litro de água, você deixa 20 minutos nessa solução e depois enxágua para guardar, tá bom? Então faça a higienização dos legumes, de tudo que você que chegar da rua, você faz essa higienização antes de guardar dentro do armário, tá bom? E falando sobre organização, né? A gente já arrumou a despensa, já veio as coisas de fora de casa, a gente já higienizou, já deixou as roupas que teve contato com o mundo externo ali, né? Na área suja, na área que você delimitou como área contaminante, né? A gente também precisa manter a nossa casa limpa. Então lembre-se sempre de usar essa mesma solução que eu passei, 1 litro de água e 2 colheres de sopa de água sanitária. Usa essa solução para limpar os espelhos das tomadas, porque você vai usar o interruptor para acender e apagar a luz, enfim.
Então, vamos usar essa solução também para você estar podendo higienizar a sua casa. Outra coisa também importante, então, fazer essa limpeza, uma limpeza minuciosa. Claro, gente, que às vezes não vai conseguir fazer tudo num dia só, não vim aqui também dar uma dura. Olha, hoje é o dia da faxina geral em casa, tem que tirar tudo, tem que limpar tudo. Não, não é assim, né? Mas vamos limpar aquilo que a gente tem mais contato. Então, começar com o piso, com os espelhos, né, dos interruptores. E outro lugar, aí eu vou começar a falar da organização. O lugar que eu gostaria que vocês começassem a organização é a cozinha. E é engraçado, né? Falar assim, nossa, mas pela cozinha, por que eu não posso começar pelo quarto? Eu vou explicar para vocês. Na cozinha, se você nunca fez uma organização, se você não tem o hábito, né, de estar sempre organizando, sempre acontece de ficar um pote plástico sem tampa, de você acumular pote de sorvete, né? E esses itens, eles vão servir como organizadores em outros lugares da casa. Então, nessa época que a gente está vivendo, que não dá para sair, que as lojas estão fechadas, que não dá para comprar organizador, e abrindo um parênteses aqui, tá? Eu sempre falo para vocês, organizadores é a última etapa que a gente deve comprar, tá? Você não depende de organizadores para organizar a sua casa. Você só depende da sua cabeça e colocar as mãos na obra, né? Mão na massa. Então, quando você começa pela cozinha, os potinhos que vão sobrando sem tampa, às vezes até tampa serve de bandeja para alguma coisa. Então, por que ele é importante? Porque assim, você já vai estar organizando depois outros cômodos, já é uma maneira de você estar utilizando essas caixinhas para estar separando alguma coisa. Por exemplo, você separou lá uma caixinha de sorvete. Essa caixinha de sorvete, ela vai poder ser utilizada, se você não tem colmeia na sua gaveta, ela vai poder ser utilizada dentro da sua gaveta para organizar meia, por exemplo, para organizar a cueca, para organizar a calcinha. Então, assim, a gente começa a dar novos usos para coisas que a gente já tem em casa. Então, por isso que a minha sugestão é você começar a organização pela cozinha. A gente vai começar pela despensa, porque é o lugar que a gente vai precisar já vir com as compras, né, com estoque. E a segunda parte é essa, né, de você começar a organizar essa parte de potes, de vasilhas, e assim você vai conseguindo organizadores para sua casa. E aí depois que passar toda essa pandemia, que tudo voltar ao normal, aí sim você pensa na possibilidade de estar trocando e comprando coisas novas. Mas eu acho que vai estar tão eficiente que você vai até dispensar comprar coisas novas. Mas vamos lá. Agora eu vou dar dicas práticas do que você deve fazer na hora que você vai começar a organizar a sua cozinha. Bom, a hora que você começar a organizar a sua cozinha, não pense em tirar tudo de uma vez de dentro dos armários. E por que eu tô falando isso? Porque você vai ter que fazer almoço, vai ter que fazer janta, você vai ter outras tarefas, né, do dia a dia para estar fazendo. E não vai ter uma personal organizer aí com você, uma profissional de organização para te ajudar a acelerar o processo. Então, faça aos poucos. Comece com uma porta. Então, por exemplo, assim, a minha sugestão é que você comece com os potes de plástico. Dá uma olhada em todos os armários onde você guarda pote de plástico. Porque tem gente que coloca um pouco embaixo da pia, um pouco no armário de cima. Então, junte tudo que você encontrar dos potes plásticos. Junte tudo e vê tudo que tem tampa e o que não tem tampa. Você já vai tampando, né, e já deixando tudo separado. Os que não tiver tampa e os que tiver tampa e não tiver pote, você vai deixando separado, que eu brinco que eles vão estar de castigo, vão ficar de castigo. E aí, nesse momento, você vai ver a quantidade que você tem para depois voltar tudo para o lugar, tá? Então, comece fazendo assim, ou você cria
como eu falei, por categorias, que nem agora eu vou organizar todos os potes plásticos, agora eu vou organizar todas as panelas, toda a louça, todos os eletrodomésticos. Ou então você começa assim por gaveta. Ah, eu vou começar pela primeira gaveta, segunda gaveta, aí eu vou começar depois por essa porta de armário, por essa outra, e fazer aos poucos, não fazer tudo de uma vez. Porque se você faz tudo de uma vez, às vezes vai dar um cansaço, você vai ter que parar para fazer, por exemplo, almoço, e aí as coisas vão ficar complicadas. Então tenha cuidado. Eu sei que às vezes, por mais que você esteja animada, vá com calma, faça as coisas de pouquinho, tá? Para não se estressar e conseguir terminar tudo de uma vez. E conseguir terminar tudo. De uma vez, às vezes, não vai conseguir terminar, mas um pouquinho por dia você vai conseguir. Outra coisa importante, a hora que você está organizando, é setorizar. Então, às vezes as pessoas falam assim: ah, e onde que eu guardo determinadas coisas? Então, eu vou dar algumas dicas, porque para cada casa é um caso, né? Existem cozinhas enormes, tem cozinhas muito reduzidas, cozinhas grandes e com poucos armários. Enfim, então vocês conseguiram entender, né? Existem várias possibilidades. Eu vou dar algumas sugestões que vale para todo mundo. Embaixo da pia, procure guardar sempre panelas e potes plásticos. Evite ao máximo guardar comida. Por quê? Porque embaixo da pia é um lugar úmido, né? Às vezes pode acontecer vazamento. Você tem que estar sempre de olho, porque às vezes agora não tá tudo normal, passa anos sem dar nenhum problema. E pode ser que um dia aconteça um vazamento e você perca o seu alimento. E se for um pote de plástico ou panela, você não corre esse risco. Então tome muito cuidado com isso. Procure guardar embaixo da pia apenas coisas que não sejam alimentos. Então procure guardar potes plásticos e panelas. Karina, eu não tenho espaço na minha casa. Eu preciso guardar os alimentos embaixo da pia. A minha sugestão é que você coloque em caixas plásticas, né, para depois colocar embaixo da pia. Porque se eventualmente tiver algum tipo de vazamento, tiver algum tipo de umidade, essa umidade não vai passar para o alimento por conta dele estar armazenado dentro de pote, de alguma caixa de plástico, mas caixa de plástico com tampa, daquelas tipo box. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui, não tenho nada aqui na hora, mas depois eu mostro para vocês, tá? Procura guardar em caixas com tampa, caixas plásticas com tampa, tá bom? Aí você começa a pensar assim: e os eletrodomésticos? O que mais usa você deixa sempre à frente, o que você menos usa deixa para a parte de trás do armário. Se você, por exemplo, usa todo dia liquidificador, vale a pena você pensar na possibilidade de deixar em cima da bancada. Se você não tem uma bancada que você consiga guardar esse liquidificador ali em cima, então procura deixar o mais acessível possível. Por exemplo, você tem máquina de fazer pão e não usa com tanta frequência, dê prioridade para coisas que você usa mais, ficar mais embaixo. E, por exemplo, essa máquina você guardar numa parte mais alta do seu armário, né? Ou numa parte mais profunda. Se você conseguir guardar tudo no mesmo lugar, né, no mesmo armário, é melhor ainda, porque vai ficar tudo setorizado. Mas se não tiver essa possibilidade, né, faça do jeito que eu tô falando para você. O que usa mais acessível. O que usa menos, mais afastado. Outra coisa, às vezes a gente acha muito pratinho plástico, daqueles de festa, garfinhos, colherinhas de festa. Procura também deixar tudo junto,
Porque quando você, copo descartável, né? Porque quando você tiver uma festa, quando você precisar de algum item descartável, tá tudo junto. Então você vai pegar uma coisa só e aí o dia que você precisar ir no supermercado ou em algum lugar para comprar esse material, você já sabe que você tem. Então procura ter ele guardadinho, tá? Tudo junto, tudo no mesmo lugar. O mesmo vale para itens descartáveis como papel toalha, papel alumínio, aquele filme de PVC de colocar, né, de colocar nas frutas para tampar, né, as travessas sem tampa assim. É importante também guardar tudo junto. Saquinho plástico, aqueles que a gente compra em rolo, aquele saquinho tipo zip, né, que tem aquele fechinho em cima, aquele fechinho que a gente de zip, né, que a gente usa para estar armazenando também coisas. Guarda sempre tudo junto, né, toalha de papel, eu falei, e guardanapo de papel, então procura manter tudo junto. Aí, nas gavetas, procure você, assim, quando você for ordenar as coisas das gavetas, às vezes a gente tem coisas em excesso, então procura separar, por exemplo, concha, coloca todas as conchas juntas, escumadeira, todas as escumadeiras juntas, abridor de lata, tudo junto, para você ver a quantidade que você tem e ver assim, ó, desses abridores de lata, qual funciona? Ah, é só esse que eu uso. O resto, quando eu pego, eu tenho vontade de tacar fora. Então, esse é o momento. Ou coloque na pilha para você jogar fora ou na pilha de doação, mas já tire da sua gaveta. Dessa forma, sua gaveta vai ficando menos abarrotada e você vai conseguir enxergar muito mais aquilo que você tem dentro da sua gaveta, tá bom? E que mais? E quando chegar na parte de louça, a mesma coisa, procura deixar sempre assim, o conjunto junto, que você usa diariamente, aquilo que é para festa, você pode deixar num lugar mais alto, ou até se você tiver um buffet na sua casa, embaixo desse buffet, mas deixar assim, o que você usa sempre assim de fácil acesso. Não adianta nada você deixar copo, por exemplo, o filtro de água tá aqui, você deixar lá atrás o copo de água que você vai usar para tomar água. Então procura deixar sempre junto, sempre próximo, né? De uma forma mais acessível. Por isso, assim, às vezes é difícil a gente ficar falando de uma forma muito abrangente, mas de forma geral, é isso que a gente faz durante a organização. A gente tenta aproximar aquilo que a gente usa com mais, com mais constância, que a gente usa diariamente, e afasta aquilo que a gente usa menos, tá? Para a gente poder facilitar o nosso dia a dia. Bom, essas são as dicas que eu tenho para o dia de hoje, para essa quarentena, para esse primeiro dia de maratona. Foram muitas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de responder para vocês, tá bom? Eu espero que essa maratona seja ótima para vocês, que vocês guardem ocupem a cabeça com muitas coisas boas, e eu tenho certeza que depois disso você vai ter uma vida muito mais leve e muito mais organizada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!